Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Mathmagics, os mágicos da matemática. Na vida do cotidiano é possível formar vários conjuntos, conjuntos de canetas, de flores, de pessoas, de crianças, de papagaios. A própria natureza se organiza em vários conjuntos. Também na matemática organizamos os números em conjuntos, que são os conjuntos numéricos. Mas então o que é isso de um conjunto? Um conjunto é uma coleção ou um grupo de objetos que apresentam uma ou mais características comuns. Foi tendo em conta as características dos números que se criaram vários conjuntos. Vamos começar pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais surgiu pela necessidade de o homem contar. Há muitos e muitos anos atrás, na pastorícia, os pastores tinham a necessidade de contar o número de elementos do seu rebanho. E então surgiu a necessidade de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí fora. Todos os outros números, como já deves ter reparado, formam-se a partir da composição destes números. Mas o homem deparou-se com uma dificuldade. Quando deixava de ter animais no seu rebanho, o 1, o 2, o 3 por aí fora não representavam a ausência de animais. Surgiu então o número zero e ficou assim formado o conjunto matemático que se representa pela letra N, sempre antecedido de um traço para distinguir a letra do conjunto numérico. E porquê a letra N? Porque vem do latim numeri, que representa números. Depois, com o desenvolvimento da humanidade, com o surgimento do comércio e das dívidas, os números naturais só não chegavam para representar as necessidades. Por exemplo, se eu tivesse uma dívida de 12 batatas ao meu vizinho, mas só tivesse 10 batatas, pagando-lhe o que lhe devia, ainda ficava a dever 2 batatas. E os números naturais não respondiam a este problema de dever as 2 batatas. Surgiram assim os números negativos, que se representa pela letra Z, que vem do alemão números, sein, e que foi uma forma de, digamos, agradecer ou de honrar o contributo de os matemáticos, os pensadores alemães e o seu contributo que inúmeros pensadores e matemáticos alemães deram para a teoria dos números. Criamos assim o conjunto dos números inteiros, que aqui temos todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, por aí fora, e acrescentamos os inteiros negativos. O menos 1, menos 2, menos 3, etc. É também, à semelhança do conjunto dos números naturais, um conjunto infinito de números. E este conjunto de números, podemos formar pequenos conjuntos, de acordo com as características dos números que formam este grande conjunto, podemos formar, como dizia, pequenos conjuntos. Ou aquilo que nós em matemática chamamos subconjuntos do conjunto Z. Então, um primeiro subconjunto que podemos formar do conjunto Z
que chamamos o conjunto dos números inteiros positivos e representa-se pela letra Z+, e aqui, tal como o nome indica, temos todos os números inteiros apenas positivos. Portanto, 1, 2, 3, 4, por aí fora. Podemos ter um outro subconjunto que surge por acrescentarmos a este conjunto Z+, o número 0. E passamos assim a ter o Z0+. E como não podemos chamar números positivos, inteiros positivos, porque o 0 não é positivo, chamamos-los pela falta dos números que aqui estão. Ora, o que é que falta aqui? São os negativos. Portanto, este é o conjunto dos números inteiros não negativos, porque tem todos os números que são não negativos. Tem o 0, que é neutro, não é positivo nem negativo, e tem os positivos, que não são negativos. Outro pormenor que gostava que tu reparasses comigo é que o Z0+ é igual a um conjunto que nós já falámos. Qual é o outro conjunto que também tem na sua constituição os números 0, 1, 2, 3, 4, por aí fora? Muito bem, o conjunto N. Portanto, o conjunto Z0+, conjunto dos números inteiros não negativos, é igual ao conjunto dos números naturais. Teremos mais subconjuntos de Z? Temos, com certeza. À semelhança do que fizemos para os positivos, podemos também formar conjuntos mais pequenos, mas tendo em conta os números negativos. Temos assim o Z-, que tem todos os números inteiros negativos, e teremos também o Z0-, que tem todos os negativos mais o zero, e portanto que vai chamar conjunto dos números inteiros não positivos. Formamos assim todos os subconjuntos mais conhecidos do conjunto dos números inteiros, porque a partir do conjunto dos números inteiros podemos criar outras características, formando assim outros conjuntos mais pequenos, outros subconjuntos. Mas estes são os subconjuntos conhecidos e mais trabalhados. Mas a evolução continuou. E, portanto, à semelhança do conjunto dos números inteiros que veio dar uma resposta à evolução da humanidade e à necessidade de ter números que representassem dívidas, depois também se sentiu a necessidade de outros números que representassem partes de objetos ou quantidades, partes de um todo. Surgiu assim, aliás, o conjunto dos números racionais. E quais são os números racionais? O conjunto dos números racionais representa-se pela letra Q, que vem do latim quotient. Espero não estar a ter uma fonética errada. E que é o conjunto de todas as frações em que A é um número inteiro e B também é um número inteiro, mas B tem que ser diferente de zero. Se tu colocares na tua máquina de calcular um número inteiro a dividir por zero, vais reparar que ela dá erro. E faz todo sentido. Se eu tiver uma quantidade, por exemplo, de chocolates, não faz sentido dividir por ninguém. Portanto, não fazemos divisões por zero. Essa não existe. De resto, o A e o B podem ser quaisquer números inteiros, positivos ou negativos. O A também pode ser o zero, o numerador. O denominador é que nunca poderá ser zero. Portanto, de uma forma formal, matematicamente, o que está aqui escrito em que é um conjunto de números que podem ser representados na forma de fração A sobre B,
em que A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero, podemos escrever matematicamente desta forma. Então, como é que eu leio? Dentro de chavetas, conjunto dos números na forma de fração, A sobre B, em que A e B pertencem a Z e B diferente de zero. Não esquecer que A sobre B é uma fração em que o numerador é o número que está em cima da fração e o denominador é o número que está em baixo. Exemplo de uma fração, por exemplo, 3 quartos. Mas vamos ver mais exemplos de números que fazem parte do conjunto dos números racionais. Portanto, do conjunto Q. Temos, tal como dizia, o 3 quartos, que é uma fração. Também temos o menos 5 terços, que é outra fração negativa. Portanto, todas as frações positivas e negativas fazem parte do conjunto Q. Também temos todos os números decimais finitos, que também chamamos dízimas finitas. E o que é que isto quer dizer? São números decimais em que o número de casas decimais é finito, tem fim, podemos contar quantos são. Portanto, todas as dízimas finitas. Mas também podemos ter dízimas infinitas, com certeza. Já viste na máquina de calcular, quando pões, por exemplo, 1 a dividir por 3, aparece 0,33333 e até parece que é finito, porque na máquina acaba. Porquê? Porque a tua máquina não tem capacidade de dar mais números. Quanto maior for a capacidade, maior é a quantidade de números que a máquina te vai devolver. Porque é infinito. Mas as infinitas só podem ser as periódicas. O que é que isto quer dizer? Quando tem um número ou conjunto de números depois, na parte decimal, depois da vírgula, que se repetem. Portanto, recapitulando, temos todas as frações positivas, negativas, dízimas finitas, que podem ser também positivas ou negativas, dízimas infinitas, mas só podem ser as periódicas, aquelas em que tem um número ou vários números que se repetem. E, claro está, que também temos os números inteiros. Os números inteiros, mas então não tinham que ser frações? Repara que um número inteiro, seja ele qual for, também se pode escrever na forma de fração, em que o seu denominador é 1. E, portanto, temos aqui um vasto número de exemplos de números que pertencem ao conjunto Q. Relembro que o conjunto Q é infinito, tem uma infinidade de números. À semelhança do que fizemos para o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, também podemos, para o conjunto dos números racionais, ver os seus subconjuntos. E então, os subconjuntos de Q, sendo que Q é o conjunto de todas as frações em que A e B são o numerador e o denominador números inteiros, mas B tem que ser diferente de zero, podemos ter o Q mais. O que é que representará o Q mais? Exatamente, representa todos os números racionais positivos. Podemos ter o Q0 mais, conjunto dos números racionais. Como acrescentamos aos positivos, acrescentamos o zero, portanto, são os números racionais não negativos. O que fizemos para os números positivos e para o zero, também podemos fazer para os números negativos e para o zero. Portanto, o conjunto dos números racionais negativos e o conjunto dos números racionais não positivos, porque tem os negativos e tem o zero. Vamos então ver exemplos para cada um destes subconjuntos. Por exemplo, no Q+, nos racionais positivos, só podem estar positivos. Portanto, podemos ter números inteiros positivos, frações positivas, dízimas finitas positivas, dízimas infinitas periódicas positivas
todos eles cabem no Q+. No Q0+, muito bem, todos os que cabem no Q+, e acrescentamos o zero. No conjunto dos números racionais negativos, temos todos os números negativos racionais, ou seja, os inteiros negativos, as frações negativas, as dízimas infinitas periódicas negativas e as dízimas finitas negativas. No Q0-, o que é que acrescentamos em relação ao conjunto dos números racionais negativos? Muito bem, o zero. Terá todos os números que têm o conjunto anterior, mais o zero. E assim, vimos todos os conjuntos numéricos que deves conhecer no 7º ano e que precisarás para o 8º ano. Relembrando, o primeiro conjunto que surgiu foi o conjunto N, conjunto dos números naturais, formado por 0, 1, 2, 3, 4, etc. A este conjunto acrescentamos os números negativos, que formou o conjunto dos números inteiros. Portanto, os naturais também são inteiros, ou seja, o conjunto Z tem dentro de si todos os naturais, acrescentou os inteiros negativos. Depois, com a necessidade da divisão, de dividir objetos, partes do todo, surgiu o conjunto dos números racionais, que acrescentou aos naturais, aos inteiros negativos, acrescentou os fracionários. Ou seja, no Q temos todos os números naturais, o zero, naturais que contêm o zero, os inteiros negativos e todos os números que se representam sob a forma de fração, dízimas finitas ou dízimas infinitas periódicas, positivas ou negativas. Espero que tenhas percebido o conceito de conjuntos numéricos, sobretudo o conjunto numérico dos números naturais, dos inteiros e dos racionais. Se precisares, podes sempre ver este vídeo as vezes que forem necessárias e colocares-me dúvidas na aula. Espero que tenhas gostado e continua a acompanhar os vídeos da Mathmagics para te tornares um mágico da matemática. Bom trabalho!